Bom, então nós vamos fazer a revisão da nossa prova. Eu vou passando para vocês as questões e a gente vai discutindo cada uma. Eu vi que o pessoal, praticamente todos foram bem, nós não tivemos quase nota baixa, assim, foi na média para cima, então achei que o pessoal aí se deu bem na prova, né? Estudaram bastante, tinha o material também do AVA, as nossas aulas, e eu acho que a prova estava dentro daquilo que nós estudamos também nas aulas ao vivo, né? Então, na primeira questão, eu coloquei para vocês alguns incisos que era para a gente ver se eram verdadeiros ou falsos esses incisos, né? Então, eu vou ler para vocês e a gente vai discutindo, e aí eu falo qual seria a resposta correta. No caso aqui, nós temos a proibição de um nome empresarial designar ramos de atividades não exercido pelo empresário. Compreende-se o princípio da veracidade? Então, quando nós estudamos os princípios relativos ao nome empresarial, nós vimos que cabe ao nome empresarial dois princípios, né? A veracidade e a novidade. Então, a novidade seria exatamente aquilo que eu tenho um nome empresarial que não necessariamente seja idêntico a outro nome empresarial já registrado o contrato na junta comercial. Então, por isso que fala do princípio da novidade. Esse nome ele precisa ser novo no sentido de que não pode colidir com os nomes empresariais que já estão cadastrados na junta em conformidade com os contratos que foram levados, né? Então, isso seria da novidade. O da veracidade, ele está sempre relacionado ao ramo de atividade, né? Então, se eu coloco no nome empresarial que trata-se de um frigorífico, exatamente é isso que eu vou exercer como atividade econômica. Eu não posso colocar no meu nome empresarial, né? Por exemplo, Daniela Paluca Frigorífico, e estar utilizando dessa empresa individual, dessa firma individual, para estar vendendo cosméticos, né? A não ser que dentro das atividades consta esse ramo também, né? Então, eu sempre coloco no nome empresarial aquilo que realmente eu vou exercer como atividade principal. Então, no caso aqui, o inciso 1 falava a proibição de um nome empresarial designar ramos de atividade não exercido pelo empresário, compreende-se o princípio da veracidade. Então, essa alternativa está correta, tá? No inciso 2, a sociedade em conta de participação é uma sociedade não personificada. Então, quando nós vimos a divisão de sociedades perante o Código Civil, nós verificamos o quê? Que a sociedade ela pode ser dividida em sociedades personificadas e não personificadas. E isso está relacionado com o registro dela no órgão competente. Então, no caso, nós vimos que existem somente duas espécies societárias que são não personificadas dentro do Código Civil. Uma é a sociedade em comum, que é aquela que tem que ter o registro, mas o contrato social deveria ter sido levado a registro, o estatuto deveria ter sido levado a registro, mas os sócios ou os acionistas não levaram. Então, essa é a sociedade em comum. E a sociedade em conta de participação, que nós até abordamos na aula anterior à prova, é uma sociedade também não personificada, porque é da característica dela esse não registro na junta comercial. Então, essa alternativa aqui, que seria o inciso 2, né? A sociedade em conta de participação é uma sociedade não personificada. Correta também. Então, o inciso 1 é correto, o inciso 2 também.
No inciso 3, nós temos, independentemente de seu objeto, considera-se empresária sociedade simples. Essa alternativa ela está errada, por quê? Porque ou a sociedade ela vai ser empresária, ou a sociedade vai ser uma sociedade simples, né? Então, independentemente do seu objeto, nós falamos que existem dois tipos de sociedades que são analisados independentemente do objeto que tem, ou seja, do ramo de atividade. Uma é a sociedade anônima, que independe do objeto dela, do ramo de atividade, ela sempre vai ser empresária por lei. E a outra é a cooperativa, né? Que nós falamos que, independentemente do objeto, ela é considerada uma sociedade simples, embora o registro dela seja na junta comercial. Então, no caso desse inciso 3, é falso, né? Porque aqui está dizendo que, independentemente do objeto, considera-se empresário uma sociedade simples. Não, eu não posso considerar empresária uma sociedade que tem registro no cartório civil de pessoa jurídica. O que pode acontecer é uma sociedade que não tem uma atividade própria de empresária, que deveria ter sido registrada no cartório, mas que por vontade dos sócios é registrada na junta comercial, aí ela passa a ser empresária. Mas aí ela passa a ser empresária porque houve aí uma opção dos sócios. Então, o inciso 3 está errado. E o inciso 4 diz assim: a sociedade em nome coletivo caracteriza-se por não possuir denominação ou firma. A sociedade que não possui denominação ou firma é sempre a sociedade comum, porque ela não tem registro, e a sociedade em conta de participação, porque não tem registro e, portanto, o nome empresarial não tem garantia de nome, né? E nem tem nome empresarial também. Agora, a sociedade em nome coletivo, nós vimos que é uma sociedade que só faz parte pessoas físicas, né? Tanto é que o nome empresarial dela é do tipo firma, porque só consta o nome dos sócios, né? Então, aqui também esse inciso 4 está errado, porque está dizendo que ela, como nome empresarial, não vai possuir nem denominação e nem firma. Errado, por quê? Porque firma é exatamente o nome empresarial que ela precisa ter. Então, diante das alternativas que nós tivemos, aqui seria a alternativa D, aonde as afirmações 1 e 2 são verdadeiras, tá? A primeira alternativa que tinha era: todas as afirmações são verdadeiras? Não. A segunda, as afirmações 1 e 3 são verdadeiras? A 1 é verdadeira, mas a 3 não. A outra, as afirmações 2, 3 e 4 são falsas? A 3 e 4 é falsa, mas a 2 é verdadeira. Aí a outra tinha: todas as afirmações são falsas? Não, porque a 1 e a 2 são verdadeiras. Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa 1 e 2 são verdadeiras e ela está na letra D, né? Seria A, B, C, D. Não, na letra E, que seria a última que a gente tem. Alguém tem alguma dúvida nessa primeira questão? Ou ficou com dúvida na prova? Achou difícil? O que vocês acharam? Bom, eu achei difícil. Achou? Achei. Muitas questões eu fiz usando o Código Civil e mesmo Sim. assim eu achei dificuldade.
Na verdade, eu fiz as questões mesmo, como vocês iam fazer a questão em casa, eu fiz de um jeito para que vocês realmente procurassem as respostas, né, no código. E procurei também colocar diversos temas, né? Então, assim, não pegar um tema só e fazer o inciso 1, 2, 3 e 4 sobre o mesmo tema, porque fica até mais fácil para a gente pesquisar, né? Eu procurei pegar coisas bem relacionadas, mas que vocês tivessem aí que ter um pouquinho de trabalho na hora de buscar a resposta. Então, assim, foi premeditado, né? Mesmo porque vocês estariam com um código e poderiam estar pesquisando o material. Então, por isso que eu achei. Mas interessante que você achou difícil. Você não lembra se acertou ou errou essa? Ou acertou? Eu peguei a explicação na metade da questão que você estava, eu entrei quase agora. Ah, tá, entendi. Eu coloquei aqui que a primeira alternativa, que seria o primeiro inciso, e o segundo inciso dessa questão, eles estão corretos, né? E as demais não estão. Depois eu vou até compartilhar a prova com vocês, já com as respostas corretas, eu vou enviar para a representante, e aí ela passa para vocês já com as respostas, tá bom? Porque aí fica até Ok, para vocês terem como estudo. Então, vamos ok. para a próxima. A próxima questão, eu procurei pegar totalmente relacionado com a lei de registro público de empresas mercantis, que nós abordamos, né, num dia de aula ao vivo, praticamente falamos só dessa lei de registro público. Então, também era para verificar os incisos. Eu acho que algumas provas que vocês fizeram também os professores colocaram dessa maneira para que vocês pudessem verificar os incisos, exatamente porque dá um pouco mais de trabalho, mas uma modalidade assim de questão que cai muito em concurso, né? Exame de ordem, ENAD, e que é um pouco cansativo também, né? Porque você precisa, às vezes, sair de um assunto e ir para outro e está tudo na mesma questão. Então, é exatamente para que vocês possam aí ficar mais afiado, né? E não se cansar tanto na hora de pegar uma prova assim, de repente, num momento tão importante como é o exame de ordem e num concurso público. Então, essa pergunta aqui seria: segundo dispõe a Lei 8.934, haverá uma junta comercial em cada unidade federativa, com sede na capital e jurisdição na área da circunscrição territorial respectiva. Então, em aula, nós falamos que a junta comercial ela é uma em cada estado, né? E a própria lei ela coloca que em cada unidade federativa, ou seja, em cada estado, nós temos uma junta comercial. Então, esse inciso 1, ele é verdadeiro. No inciso 2, as juntas comerciais subordinam-se administrativamente ao governo do respectivo ente federativo, que seria o governo do estado, né? E tecnicamente ao Departamento Nacional de Registro de Empresarial e Integração. Então, em aula, nós falamos o quê? Que a junta comercial, ela é um órgão executor, enquanto que o Departamento Nacional de Registro, ele é um órgão que emite as normas, né? Então, a junta comercial, ela tem uma subordinação, né, em relação a esse departamento nacional, mas é uma subordinação técnica, ou seja, uma subordinação referente à aplicação de normas, mas não uma subordinação administrativa, porque como ela vai executar, de que forma ela vai executar,
aí ela não está submetida ao departamento. Ela só não pode deixar de aplicar. Então, essa alternativa 2 também está correta, né? No inciso 3, os atos de registro público e de empresas mercantis e atividades afins divide-se em matrícula, arquivamento e autenticação. Então, esses realmente são os atos de registro, né? Nós falamos também, quando tratamos da lei, os atos de registro são só 3, que estão previstos na lei de registro público, e é exatamente a matrícula, né, o arquivamento e a autenticação, cada um na sua respectiva área. Então, eu tenho a matrícula, que seria para os profissionais liberais, a autenticação, né, que nós falamos, seria para autenticar livros empresariais, a documentação da empresa, e nós temos também, além, né, da matrícula e da autenticação, o arquivamento, e aí o arquivamento, ele está relacionado exatamente a toda aquela documentação referente à atividade empresarial. Então, desde o contrato, o estatuto, procuração, alterações, que a gente fala das averbações, que seriam alterações de endereço, alterações de sócios, né? Falecimento de sócio, juntada de atestado de óbito, juntada de às vezes algum sócio se divorcia, então atestado da certidão aí de divórcio em relação à união. Então, tudo isso é levado para arquivamento. Então, está correto o inciso 3. E o 4, a proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedade empresária. Também está correto. Então, nesse caso, todos os incisos estão corretos. A proteção do nome empresarial, ela só ocorre se esse contrato ou esse estatuto social tiver devidamente registrado e arquivado na junta comercial. Então, se não tiver esse documento arquivado e registrado, eu não tenho a proteção do nome. Então, aqui todas estão corretas, então o certo seria clicar, né, aonde está a alternativa C, que seria todas as afirmativas são verdadeiras, tá? Alguém achou dificuldade nessa questão, ou acabou não encontrando a resposta? Ou ok? Eu consegui encontrar. Não? Eu não entendi. Essa eu consegui encontrar. Ah, conseguiu por quê? Porque estava muito mais fácil e mais compacta num único lugar, né? Assim, a lei, ela não é uma lei tão extensa e as respostas até estavam próximas, né? Para que a gente pudesse Próximas, aí... então, aí, na verdade, facilita um pouco mesmo a pesquisa, embora que para você responder, você teve que ler os artigos, né? Assim, né? E buscando... então, aí também é uma questão que ajuda você a relembrar o que foi falado em sala, e você também consegue aí ter um bom andamento na prova. A próxima questão, aí eu também coloquei vários assuntos diversos, né? Tudo relacionado, lógico, à atividade empresarial, mas com pontos diferentes para que vocês pudessem aí com a cabeça quebrar a cabeça mesmo, né? Não no intuito de dificultar a prova, não, mas no intuito de que vocês pudessem relembrar os assuntos que nós tratamos. Então, no inciso 1, estava assim: os exercentes de atividade econômica rural estão obrigados a realizar a sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis como empresários ou sociedade empresária. Então, nós vimos lá no artigo, né, 971,
do próprio Código Civil, e aí começamos a analisar quem é essa figura do empresário desde o 966, que para eu exercer a atividade própria de empresário, a lei exige que eu tenha registro. E aí, a partir do momento em que eu tenha registro do meu ato constitutivo na junta, eu sou considerado empresário e posso exercer a minha atividade própria de empresário. No entanto, quando se trata de empresário rural, a lei ela não obriga. Então, o próprio artigo de lei ele diz o quê? Que o empresário rural, né, aquele que exerce atividade de rural, ele pode fazer o seu registro. Então, essa palavra poderá, ela é uma faculdade que é dado do legislador para essa atividade rural, onde ele não está obrigado a fazer o seu registro na junta comercial, mas é uma opção. Então, aqui, o inciso 1 estaria errado, porque a gente está colocando aqui como que a atividade econômica rural fosse obrigada a fazer o registro, e não é, né? É uma faculdade de quem exerce essa atividade econômica rural. No inciso 2, empresários são tanto aqueles que exercem atividade econômica organizada, quanto aqueles que exercem profissões intelectuais, científicas, literárias ou artísticas, ainda que essas atividades não constituam elemento de empresa. Então, essa alternativa, que seria 2, também está errada. Porque o 966 do Código Civil, ele traz para a gente o conceito de empresário. E o parágrafo único, ele traz para nós aquelas atividades que não são consideradas empresárias, que é exatamente as atividades, né, voltada aí para a questão científica, literária e artística. E nesse inciso, eu coloquei exatamente o quê? Que todas essas atividades são consideradas empresárias, e na verdade não são. Então, ela é falsa. No 3, nós temos o estabelecimento empresarial é todo o complexo de bens materiais e imateriais, organizado para o exercício da empresa. Então, logo no primeiro dia de aula, quando nós nos encontramos em sala de aula, ainda de forma presencial, né? Eu apresentei para vocês alguns termos dentro do direito empresarial, que seria exatamente o que é uma empresa, né? O que é sócio, o que é estabelecimento empresarial. E dentro do que nós falamos de estabelecimento empresarial, nós colocamos exatamente que seria uma união de patrimônio, né? Todo aquele complexo necessário para o exercício da atividade própria de empresário. E esse complexo de bens, eles são bens tanto materiais quanto imateriais, né? Então, essa alternativa aqui, ela está correta, tá? E o inciso 4 diz: o capital social da sociedade limitada pode ser constituído por bens, capital e serviços. Então, no caso da sociedade limitada, é uma sociedade empresária limitada, a lei ela não admite a prestação de serviço como forma de assim, de constituir o capital social da empresa, né? Então, você pode, sim, constituir o capital social de uma sociedade empresária com dinheiro, com patrimônio, né? Com bens, mas não com a prestação de serviço. A prestação de serviço, você pode, numa sociedade simples, que tem exatamente, por exemplo, essas atividades que nós falamos, atividades artísticas, científicas, literárias, porque, na verdade, é isso que a pessoa, aquela sociedade, ela depende exatamente da atividade intelectual do sócio.
Então, nada impede que esse sócio ele faça parte da sociedade, colocando como parte desse capital a prestação de serviço dele. Só que numa sociedade que é empresária, todos precisam participar com algo palpável, não com algo profissional. Então, aí eu vou precisar de bens mesmo, é patrimônio, dinheiro, e só assim é que eu tenho o capital constituído. Então, o inciso 4 é errado. Então, aqui a alternativa correta seria, e é, né? A que fala que as afirmações 1, 2 e 4 são falsas, né? Porque, na verdade, só a alternativa 3, aqui, nesse caso, é que é verdadeira. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa questão? Ou ficou com alguma dúvida em algo que eu disse em aula que trouxe dúvida na hora de fazer a prova? Não, essa questão, pelo menos eu achei no código. Tava, né? Tava bem explicadinho. Tava difícil, não. Tava. Aí, na próxima... Oi, pode falar. Não, tranquilo, só para dizer que achei também. Bom. Na próxima, eu coloquei o nome de um... A gente está falando mais aqui do nome empresarial, né? Era uma firma individual. Então, nós já sabemos que, no caso de firma individual, a lei, ela exige, né? Não é uma opção, é uma exigência da lei. O nome empresarial da firma individual tem que ser o nome da pessoa física do sócio. Mesmo que eu faça abreviação, né, de partes do nome, não posso abreviar tudo, mas eu preciso ter o nome empresarial formado pelo nome da pessoa física. Então, a pergunta é: Cruz Machado pretende iniciar o exercício individual de empresa e adotar como firma, ou seja, o nome empresarial, né, exclusivamente o nome pelo qual é conhecido pela população de sua cidade, Monsenhor. Ou seja, Monsenhor não tem nada a ver com o nome dele, pessoa física, né? De acordo com as informações acima e as regras legais de formação de nome empresarial para o empresário individual, assinale a afirmativa correta. A primeira está assim: a pretensão de Cruz Machado é possível, pois o empresário individual pode escolher livremente a formação de sua firma. Falso, né? Porque a lei, inclusive, nós vimos em casos de nome empresarial, a lei diz: olha, sociedade limitada, você pode usar denominação ou firma. Olha, sociedade anônima, você só pode usar denominação. Né? Sociedade em nome coletivo, você só pode usar firma, porque precisa ter os nomes dos sócios. Firma individual, você tem que usar o nome da pessoa física do empresário individual. Então, aqui, nessa alternativa A, está dizendo que o empresário ele tem opção livre para escolher o tipo de nome empresarial que ele quer usar. Não, então é falsa. Na alternativa B, a pretensão de Cruz Machado não é possível, pois o empresário individual deve adotar denominação indicativa do objeto social como espécie de nome empresarial. Quer dizer, nessa alternativa também é falsa, porque numa firma individual eu não posso usar denominação, porque denominação é um nome qualquer que não está relacionado com o nome da pessoa física. Então, por exemplo, se ele pudesse utilizar de denominação, nada impediria que ele usasse Monsenhor. Só que como a lei obriga que seja o nome da pessoa física, ele não pode. Então, essa alternativa também está errada. A alternativa B está errada. Na alternativa C, diz assim: a pretensão de Cruz Machado não é possível,
pois o empresário individual opera sob firma, constituída por seu nome completo ou abreviado. Então, essa era a resposta correta, né? E a pergunta estava: assinale a afirmativa correta. Então, a afirmativa correta seria a letra D. A letra C. A letra D diz: a pretensão de Cruz Machado é possível, pois o empresário individual pode substituir seu nome civil por uma designação mais precisa da sua pessoa. Não, ele não pode. O que ele pode fazer é ter um nome empresarial registrado aí, né, na junta comercial, de repente porque ele fez um requerimento e abriu a firma individual, só que com o nome dele. E ele pode optar por um nome fantasia. Inclusive, no próprio requerimento, ele pode colocar para a junta comercial que ele vai se utilizar de nome fantasia. Isso ele pode, né? Aí não tem problema nenhum, mas não como nome empresarial, como um nome que ele vai ser conhecido perante o mercado. Aí tudo bem. Alguma dúvida nessa questão? Não. Tá. Aí a próxima é: a respeito do nome empresarial, é correto afirmar que o nome empresarial pode ser objeto de contrato de compra e venda? Não, nós já falamos que eu não posso vender nome empresarial. O que eu vendo é o estabelecimento empresarial, e aí o nome pode ir junto, tá? Porque o nome empresarial, ele faz parte desse contrato, né, de estabelecimento empresarial, onde eu tenho a marca, eu tenho o nome empresarial, eu tenho os bens materiais, né? Quando eu vendo o estabelecimento empresarial, pode ser que esse nome empresarial vá junto com a venda do estabelecimento, mas eu não posso, por exemplo, continuar com o estabelecimento e vender. Ai, peraí. Eu ia espirrar. Olha o coronavírus, né? Ainda bem que vocês estão do outro lado, né? E aí eu não posso vender só o nome empresarial. Então, a alternativa A está errada. A alternativa B, a sociedade comum, por possuir personalidade jurídica, pode adotar firma ou denominação. Quer dizer, a sociedade comum, ela é uma sociedade que não tem personalidade jurídica. Então, se ela não tem personalidade, ela não vai adotar nem firma e nem denominação. Na alternativa C, a sociedade limitada será designada somente... Agora foi. A sociedade limitada será designada somente por meio de firma. Quando se trata de uma sociedade limitada, a lei ela dá opção. Eu mandei até o material para vocês com exemplos, falamos né, na nossa aula ao vivo, que a sociedade limitada ela pode optar ou por nome de pessoa física, dos sócios, desde que ela coloque a sigla limitada no final, ou ela pode colocar um nome que ela acha que seja interessante para ela, né? Desde também que ela coloque limitada no final, porque se ela esquecer disso, ela acaba fazendo com que a responsabilidade dos sócios deixa de ser limitada e passa a ser ilimitada. Então, essa alternativa também está errada. E aí só sobrou como alternativa correta a última, aonde consta: a sociedade anônima será designada somente por meio de denominação. Então, essa alternativa está correta. Quando se trata de uma sociedade anônima, sempre vai ser denominação, mesmo que eu tenha um nome de pessoa física como nome empresarial. Então, nós abordamos isso. A regra de nome
a espécie de nome, ela vem pela lei, né? Então, no caso da sociedade anônima, o que a lei diz? O que o Código Civil diz, inclusive a própria lei das SAs, que sempre a espécie de nome empresarial da SA é uma denominação. Ah, mas consta, por exemplo, Sociedade Anônima Roberto Marinho, um exemplo. Ah, mas isso não é um nome de pessoa física? Isso não é uma firma? Não, não é uma firma por se tratar de uma sociedade anônima. Então, da mesma forma que nós falamos que a sociedade anônima independe da atividade, se eu tiver uma SA cujo objeto dela seja uma atividade literária, artística e científica, que nós falamos que são atividades próprias de pessoas que não são consideradas empresárias, mas se eu monto uma SA com esse ramo de atividade, ela é uma sociedade empresária. Por quê? Porque a lei diz que é. A lei diz que, independente do objeto da SA, ela vai ser sempre empresária. Então, no caso do nome empresarial, também segue um pouco essa regra, independente da forma que eu monto esse nome empresarial. Se eu colocar o nome de pessoa física no nome empresarial da SA e alguém me pergunta, é firma ou denominação, eu sempre tenho que apontar que é denominação, mesmo que eu tenha ali um nome de pessoa física. Por quê? Porque a lei diz que é. Né? Então, você está olhando uma coisa, você está entendendo que se trata de uma coisa, mas a lei diz que é tal coisa, e a gente tem que ir e dizer conforme a lei, não podemos ir contrário à lei, principalmente no caso aí que cai muito isso em exame de ordem, concurso público, e esses testes que eu coloquei para vocês foram todos tirados aí de concurso, também foram tirados de exame de ordem, eu misturei aqui, né, assuntos que foram tirados de concurso, tirados do exame de ordem, mesmo para que vocês pudessem ver o nível das perguntas que caem, que vocês têm condição tranquilo de fazer, né, porque são assuntos que a gente trata em sala. Então, sempre bate nos mesmos assuntos, tá? Então, foi mais com esse objetivo, até para vocês se familiarizarem aí com o tipo de pergunta que cai. Alguma dúvida nessa questão? Não, professora. Tranquilo, né? Bom, a próxima, eu coloquei aí mais uma pergunta voltada para a questão teórica, né? Não é a prática exatamente do direito empresarial, mas é uma questão teórica. E por que eu coloquei essa pergunta, né, com as alternativas? Porque também sempre vira e mexe cai alguma coisa relacionada com a teoria dos atos de comércio, a teoria da empresa, o que está vigente no Código Comercial, né? Porque o nosso Código Comercial ele é de 1850 e ele não foi revogado, né? Ele continua vigente, porque ainda tem nele a parte do direito marítimo que é utilizada. Então, esse tipo de questionamento e de pergunta sempre também cai em exame de ordem e concurso, né? Para saber se você entende daquilo que você está respondendo, né? É um tema que está inserido dentro do nascimento mesmo do próprio Código Empresarial, do próprio Código Comercial e que chega até os nossos dias. Então, essa pergunta, ela fala, assinale a alternativa incorreta. Eu coloquei a questão incorreta porque a gente está sempre acostumado também a responder qual é a questão correta, né? Assinale a alternativa correta. E esse é um ponto que a gente tem muito que observar quando está fazendo a prova, né? Sempre ler o que está sendo esperado de você. Né? E no caso aqui, lógico que ela era
online, mas muitas vezes vocês estão fazendo essa prova de forma manuscrita, vocês grifam a palavra, sabe? Porque às vezes passa batido, né? Como a gente é no automático, que a gente está acostumado a responder sempre qual é a alternativa correta, correta, correta. Aí, quando põe a palavra incorreta, gera problema. Diferente de quando você está respondendo a pergunta e fala, é verdadeiro ou falso? O verdadeiro ou falso, ele demonstra aí, na hora da leitura, que são coisas distintas. Agora, no caso do correto e do incorreto, é só um I, o N na frente. E na hora do nervosismo, na hora, às vezes, da pressa, você passa batido, né? Então, eu coloquei aqui, assinale a alternativa incorreta. Isso subentende-se o quê? Que se eu tenho 4 alternativas, 3 estão corretas, né? Então, aqui a primeira. A teoria da empresa foi adotada legalmente no Brasil no Código Civil de 2002, né? Essa era a alternativa 1. Tá correta? A teoria da empresa foi adotada legalmente no Brasil, no Código Civil de 2002. Tá correta essa alternativa? Tá correta, né? A alternativa, a teoria da empresa, nós falamos, ela é uma teoria italiana. E ela começou a ser aplicada no Brasil pela jurisprudência, né? Como uma forma aí de suprir a falta do código nosso, que era de 1850, em relação às atividades que estavam sendo exercidas, né? Não cabia mais aplicar. E como o código continuava sendo o mesmo, então os juízes começaram a aplicar de forma analógica, né? Uma teoria aí que é a teoria italiana. Então, essa teoria, ela só mesmo foi considerada uma teoria legal, por lei, com o Código Civil de 2002, que adotou no artigo 966 o direito empresarial e o conceito de empresário, tá? Então, essa alternativa está correta. A alternativa B está dizendo assim, a teoria italiana dos atos de comércio foi adotada pelo Código Comercial de 1850. Então, a teoria da empresa é a teoria italiana. Aqui, no caso, que teoria é adotada no Código Comercial de 1850? A teoria dos atos de empresa, né? Seriam a teoria dos atos de comércio. Na teoria do Código Comercial, se fala em comerciante, não em empresário. Desculpa. Então, essa alternativa ela é incorreta. Então, o correto era vocês clicarem nessa incorreta, porque eu estou pedindo para que vocês assinalem, né, a alternativa incorreta. Então, seria exatamente essa. A teoria dos atos de empresa, que seria dos atos de comércio, ela é uma teoria portuguesa, né? Ela vem aí do Código Napoleônico, e aí ela vem, né? E o Brasil sempre adotando teorias que vêm de outros códigos, e até chegar na teoria da empresa foi só em 2002. Então, aqui está errada, que essa era para vocês anotarem. A letra C, tá? Podem exercer atividade de empresários que tiverem pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Tá certíssima. Tá na lei, a lei exatamente diz isso, né? E a próxima, a cooperativa é uma sociedade simples com registro na junta comercial. Também tá certo, por isso que ela tem aquela natureza híbrida, né, que nós falamos, a cooperativa é uma sociedade simples com registro na junta comercial, por isso que ela tem essa natureza híbrida, tá? Então, essa era
alternativa que vocês deveriam anotar, alternativa B. Se vocês tiverem alguma coisa para colocar, vocês me interrompam, tá? A próxima. Sobre a sociedade em comandita simples, é correto afirmar o quê? Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Num caso de pergunta dessa, eu preciso conhecer do tipo societário que está sendo perguntado, né? Então, se a gente olhar o caput da pergunta, ele já fala que todas as perguntas, ele dá a entender que todas as alternativas que eu vou analisar se referem a essa sociedade. Então, no caso, como vocês tinham aí o material para pesquisa, né, o Código Civil, o livro do ambiente virtual, já que a nossa disciplina é uma blended, eu teria que buscar a lei, né, os artigos que se referem a esse tipo societário, que é a comandita simples. Então, esse tipo societário, ele tem uma característica muito interessante, que é duas espécies de sócio. Eu tenho o sócio que é o comanditado e eu tenho o sócio que é o comanditário, né? E aí, aqui está dizendo que, na alternativa A, que todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Não, não é todos os sócios. Né? Por quê? Porque eu tenho o sócio que responde, que seria o sócio comanditado, né? E eu tenho o sócio que não responde, que é o sócio comanditário. Então, na alternativa B, faz parte dessa sociedade duas espécies de sócio, o comanditado e o comanditário. Tá certinho, ok? A letra C, os sócios comanditários podem ser chamados de participantes e são os únicos que respondem solidariamente na sociedade. Então, aqui, por que essa está errada? Primeiro, os sócios comanditários, eles não respondem solidariamente pela sociedade e eles não são chamados de participantes, porque essa caracterização de sócio participante, ela é vista na sociedade em conta de participação. Então, na sociedade em conta de participação, que é aquela sociedade que não tem registro, eu tenho duas espécies de sócios também. Ele é chamado de ostensivo, que é aquele que assume tudo, né? Ele traz para ele toda a responsabilidade e faz isso em nome próprio. E eu tenho outro sócio que nós falamos que é o sócio participante, e parte da doutrina coloca ele como um sócio oculto, porque ele não aparece. Ele só aparece para quem? Para o sócio ostensivo. Então, por isso que ele tem esse nome de participante ou ostensivo. Eu tenho, então, o sócio ostensivo, que é aquele que responde por tudo, e eu tenho aquele que é o participante oculto, que ninguém viu, que ninguém sabe quem é. Esse ninguém que eu estou dizendo é o terceiro, não o sócio, né, com quem ele tem relacionamento, mas é o terceiro, é o consumidor, na verdade, é o fornecedor de produto. Esse fornecedor, esse consumidor, nem sabe que existe um sócio ou que tem uma sociedade ali, porque quem aparece é sempre o ostensivo em nome dele, não tem nome empresarial. Então, é como se a Daniela compra, a Daniela vende, a Daniela atende, a Daniela administra, e eu faço tudo isso no meu nome. Só que eu tenho um contrato, né, com a Gisele, por exemplo, que ninguém sabe que existe esse contrato, é entre eu e ela. Isso é uma sociedade em conta de participação, onde eu tenho o sócio participante e o sócio ostensivo. O participante também chamado de oculto. Agora, no caso aqui da comandita, eu tenho duas espécies de sócio, o comanditado e o comanditário. E eles não se caracterizam com essa
sociedade de conta e participação, tá? Então, por isso que está errado aqui. Os sócios comanditários, eles nunca são considerados participantes ou ocultos, porque eles aparecem no contrato. Eles são visíveis perante terceiros, eles não são visíveis só para os sócios. Eles são visíveis perante terceiros, porque na junta comercial eles vão constar lá como sócio e qualquer pessoa tem direito de puxar uma certidão e verificar quem são os sócios, eles vão aparecer, né? E a alternativa D, a falta de uma das espécies de sócio não descaracteriza a sociedade. Então, aqui no caso, a gente está pedindo para que vocês fizessem e assinalassem a opção correta. E no caso dessa alternativa D, a falta de uma das espécies de sócio não descaracteriza a sociedade. É falsa. Eu preciso ter as duas espécies de sócio, mesmo que eu tenha um sócio de cada espécie. Então, a gente até abordou isso, que a lei, ela deixa com que eu tenha um prazo para restituir, no caso, por exemplo, uma espécie de sócio, quando ela é obrigatória. Eu tenho um prazo de 180 dias. Então, vamos imaginar, eu tenho um sócio comanditado e um sócio comanditário. Se um desses sócios falece, alguém precisa se tornar só a outra espécie de sócio. Agora, veja, se eu tenho um sócio comanditado e um sócio comanditário, o comanditado é que responde por toda a sociedade. Se esse comanditado falece e o comanditário passa a exercer a atividade do comanditado, ou seja, ele vai passar a exercer uma atividade que não era dele. Isso vai mudar a responsabilidade dele nessa sociedade, enquanto ele exercer a responsabilidade do sócio que faleceu. Então, por isso que é importante manter as espécies de sócio, né? Porque no caso do comanditário, ele não quer ter esse tipo de responsabilidade perante terceiros, né? Ele quer manter do jeito que a lei diz que ele tem, uma responsabilidade perante as cotas que ele possui. Não uma responsabilidade solidária e ilimitada como o comanditado. Então, só que se ele começa a exercer atividade como comanditado, no período em que ele exerce essa atividade, ele tem a mesma responsabilidade do outro. Então, aqui no caso da questão 8, qual seria a afirmativa correta? Faz parte dessa sociedade duas espécies de sócio, os comanditados e os comanditários. Todas as outras têm alguma coisa que é para, assim, que não é a realidade que consta na lei, tá? Já estamos terminando, tá? Na próxima, nós temos, encontramos affectio societatis nas sociedades. Então, em aula, nós falamos o que seria essa affectio societatis. A affectio societatis é uma afeição entre os sócios. Isso significa o quê? Que eu só vou montar uma sociedade com pessoas que eu tenho afinidade. Isso é afeição. Afinidade tanto pessoal, quanto uma afinidade em relação à própria atividade, né? Não adianta eu gostar muito da minha amiga, querer montar uma sociedade com ela, só que ela quer um ramo de atividade e eu quero outro. Existe uma afeição entre nós, mas não uma afeição societatis, não uma afeição para a sociedade. E para nós importa quem vai ser minha sócia, para ela importa quem vai ser a sócia dela. Isso é afeição entre sócios. Então a pergunta é: encontramos affectio societatis? E aí, em qual tipo societário? E aqui tá, de capital, como no caso da sociedade anônima. Não, no caso da SA, nós não encontramos afeição entre sócios. Mesmo porque lá nem se fala em sócio, se fala em acionista.
E os acionistas praticamente nem se conhecem, né? Acabam se conhecendo os acionistas que têm o cargo de direção, né? Que tem esse cargo mais da administração. Mas os outros acionistas que estão lá exatamente como para receber, né, os dividendos, os lucros, com outro tipo de ação, que seriam as ações preferenciais, eles nem se conhecem. Então, não tem essa affect sociedades, porque o que importa é o que eu posso ofertar, é o meu dinheiro, o que eu posso estar comprando de ações. Então, no caso de uma sociedade anônima, né, e aqui no caso da sociedade anônima de capital, que é de capital aberto, ninguém pensa, fulano é legal, fulano não é legal. Não, tem dinheiro, está comprando ação, é acionista, ponto. Na letra B, nós temos sociedade de pessoas, como no caso da sociedade em nome coletivo. Então, a sociedade em nome coletivo, ela é uma sociedade de pessoas. Ela é formada só por pessoas físicas, né? Então, no caso, a gente já pode entender que se trata aí de uma sociedade de pessoas. As pessoas importam. Existe uma afeição entre quem vai ser sócio e quem não vai ser. Na letra C, nós temos lá de pessoas, como na sociedade subsidiária integral. Nós falamos que a sociedade subsidiária integral, ela é uma sociedade onde eu só tenho um sócio, e esse sócio é pessoa jurídica. Então, não tem como eu falar em affectio societatis entre pessoas jurídicas. Eu só tenho afeição de sócios se eu tenho pessoas físicas. Então, por isso também que essa alternativa está errada. E a última, de capital, ou seja, uma sociedade de capital, como no caso da firma individual. Então, vejam só, se a própria alternativa diz que é uma firma individual, não é sociedade, né? O que eu ia falar para vocês que é muito importante, que eu acho importante até para vocês em provas futuras, eu sei que vocês já fazem isso, mas não custa eu relembrar, né, que essa é a minha função até. Muitas vezes a gente não sabe tudo da prova, e a gente não sabe todas as alternativas, nem tudo que está lá, mas tem alguma coisa dentro da frase que a gente já descarta que não é, né? Então, sempre vai ter algo numa alternativa que você bateu o olho, você já fala, essa não é, porque eu sei isso. Então, por exemplo, que nem no caso, né? Nós estamos falando de uma sociedade onde tem afeição entre pessoas. Se eu estou falando de uma SA, não vai ter afeição entre pessoas. Às vezes eu não preciso nem ler, né? Eu já vi que é uma sociedade anônima, é uma sociedade de capital, não tem pessoas aqui que vão estar juntas. Se eu já sei que uma sociedade subsidiária integral e tem pessoa jurídica, não pode ter afeição entre sócios. No caso, se eu estou falando de affectio societatis, ou seja, se eu estou falando de sociedade, e vem algo me dizendo da firma individual, onde não tem sócios, não cabe, porque ele vai ter afeição com ele próprio. Então, às vezes, tem coisas que a gente não sabe tudo, mas que a gente faz por eliminação. Eu sei que a gente, quando elimina, a gente sempre acaba ficando em duas, né? Que é sempre o que acontece, a gente acaba ficando na dúvida entre duas alternativas. E aí, dando uma olhadinha bem melhor, às vezes a gente consegue, se não souber, chutar bem, né? Também tem isso. A penúltima questão. A sociedade empresária constitui-se mediante, e aí eu deixei 3 pontinhos, que eram para vocês colocarem, né, o que seria a resposta, e adquire personalidade jurídica com o registro, e aí eu deixei os pontinhos. Então, era para completar a frase, tá?
Então, a alternativa A diz assim, eu vou ler a 10 e a gente tenta completar. A sociedade empresária, isso é a pergunta, a sociedade empresária constitui-se mediante, aí a letra A diz, contrato social e adquire personalidade jurídica com o registro, e aí continua, na junta comercial. Bom, se eu ler essa frase, eu vou entender que trata-se de uma sociedade empresária. Se é uma sociedade empresária, nós sabemos que pode ser tanto contrato social quanto estatuto social, certo? E se eu estou dizendo que é uma sociedade empresária, o registro dela vai ser sempre na junta comercial. Então, aqui ficou. A sociedade empresária constitui-se mediante contrato social, tá ok. E adquire personalidade jurídica com um registro na junta comercial, tá ok, perfeito. Essa frase, a letra A coube perfeitamente na frase. A letra B também poderia caber se eu não tivesse colocado a palavra somente no início da alternativa. Então, é sempre importante vocês também observarem essa questão, né, de constar nas alternativas palavras como somente, simplesmente, unicamente, né, exclusivamente, porque quando a gente tem essas palavras, a gente está dizendo que não tem outra opção, não tem outra alternativa. Eu retiro todas as outras possibilidades. Então, a letra B está dizendo assim: somente o estatuto social e na junta comercial. Então, se eu coloco isso na pergunta, vai ficar: a sociedade empresária constitui-se mediante somente o estatuto social? Não. E as sociedades empresárias que são constituídas por contrato social? Entenderam? Então, não tem como caber essa alternativa B. Não cabe. Mas não cabe só por causa da palavra somente. Porque se tivesse tirado a palavra somente, aí eu ia ter tanto a letra A quanto a letra B correta. Na letra C, está dizendo assim, a sociedade empresária constitui-se mediante, aí a letra C, requerimento. Não, requerimento é só a firma individual. A sociedade, ela sempre vai se constituir por dois tipos, ou estatuto ou contrato, não tem outra possibilidade. Então, o requerimento, ele trata de firma individual, então ele já não cabe aqui. Logo na leitura, eu já vejo que não cabe, então nem preciso seguir. E a outra alternativa, que seria a letra D, tá assim: a sociedade empresária constitui-se mediante, aí a letra D, contrato social. Bom, tá certo, contrato social, sim. E adquire personalidade jurídica com o registro no cartório civil de pessoa jurídica. Não. Eu não levo uma sociedade empresária para ser registrada no cartório civil de pessoa jurídica. Eu levo uma sociedade empresária para ser registrada na junta comercial. Então, a resposta aqui correta é a letra A, onde nós temos a sociedade empresária constitui-se mediante contrato social e adquire personalidade jurídica com o registro na junta comercial. Aí a frase fica harmônica, né? A afirmação fica correta, tá? E por último, coloquei aqui uma pergunta sobre a sigla companhia, né, para ver se vocês estavam afiados com a sigla no início, no final do nome empresarial. E a pergunta também tinha aí os pontinhos para preencher a frase. Então, a sigla companhia, e aí vinha os pontinhos, que era para ver qual alternativa se encaixava melhor. A letra A diz assim: a sigla companhia, aí, no início do nome empresarial, é sinônimo de sociedade anônima. Perfeito, tá certo? Tá?
Nós falamos que a sigla companhia no início de nome empresarial é sinônimo de SA. Ou a sociedade coloca SA abreviado, ou ela coloca SA ou ela escreve sociedade anônima, né, por extenso, ou ela coloca a sigla CIA companhia no início, ou ela, por extenso, escreve a palavra companhia no início do nome empresarial. Todas essas são modalidades de sociedade anônima. Então, essa alternativa A está correta. Por que que a B não está? A B não está porque está dizendo o quê? Que a sigla companhia, no final do nome empresarial, é sinônimo de sociedade anônima. Não, não é sinônimo de sociedade anônima. Se eu tenho a sigla companhia no final do nome empresarial, eu tenho uma sociedade em nome coletivo. Tá? Por quê? Todos os sócios respondem solidariamente pela sociedade. E se eu tenho a sigla companhia no fim, significa o quê? Que alguns sócios não estão com seu nome pessoal constando no nome empresarial daquela sociedade. Mas isso não significa que eles não respondam solidariamente pela sociedade. Então, a sigla companhia no fim do nome empresarial, ela quer dar a entender o quê? Existem mais sócios nessa sociedade que têm a mesma responsabilidade solidária daqueles que já têm um nome aí constando no nome empresarial. Então, por isso que a letra B está errada. A letra C, tanto no início como no final do nome empresarial, significa que sócios de responsabilidade limitada fazem parte do quadro societários. Errado. Né? Nós vimos que no início do nome empresarial, ela significa sociedade anônima. Tá? Então, para ela significar que existem sócios na sociedade, por exemplo, eu poderia ter numa sociedade limitada a sigla companhia? Sim, eu posso ter um nome, né? De repente eu posso ter lá Daniela Pagliuca, artefatos de couro, então, vamos colocar assim, Daniela Pagliuca, artefatos de couro, companhia limitada. É o nome empresarial. Quem lê isso vai entender que é uma pessoa, é uma firma individual? Não. Não vai entender que é uma firma individual, porque quando eu coloco a sigla companhia, eu estou dizendo o quê? Tem mais sócios, tem mais pessoas, tem pessoas físicas além de Daniela. E quando eu coloco a sigla limitada, eu estou dizendo todos esses sócios, como a Daniela, respondem de forma limitada nessa sociedade. Então, por isso que aqui, no caso da alternativa C, está errado, porque ela diz assim, tanto no início como no final do nome empresarial, a sigla companhia significa que sócios de responsabilidade limitada fazem parte do quadro societário. Não. Para ter uma responsabilidade limitada, eu preciso ter a sigla limitada também. Se eu esqueço de colocar a sigla limitada e só coloco a sigla companhia, eles não vão ter uma responsabilidade limitada, eles vão ter uma responsabilidade ilimitada. O que limita a responsabilidade deles é a sigla. É exatamente essa função que a sigla tem, né? E na falta, eu tenho uma outra responsabilidade. E na letra D, no final do nome empresarial, significa que sócios respondem limitadamente pelas obrigações sociais. É o que eu falei. Se eu deixar de colocar a sigla limitada, os sócios vão responder ilimitadamente e não limitadamente. Então, aqui, na última, o correto é a alternativa A, aonde está a sigla companhia, no início do nome empresarial, é sinônimo de sociedade anônima. Todas as demais estão
com algum erro, tá? O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a prova já com as respostas corretas, então vocês vão conseguir analisar, né, quais são as respostas de cada pergunta e ver também o porquê que não é determinada questão. Então, eu gosto de fazer assim à vista, não só dizer qual é a alternativa, mas dizer o porquê não é as outras. Com isso, a gente consegue fazer um apanhado de todas as aulas, né? Faz um apanhado de tudo aquilo que a gente já estudou e rememoriza os assuntos que tratamos, né? Então, eu acho importante a gente dizer não só a alternativa que é a correta, mas por que as outras não são. Eu acho que aí você consegue entender bem melhor, né? Porque às vezes a gente fica na dúvida, por que não pode ser essa? E às vezes até poderia, desde que eu não tivesse alguma coisa que desabonasse ela para poder ser, tá bom? Então é isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre a prova, tem alguma dúvida sobre alguma questão, estou à disposição. Professora, só uma dúvida nessa questão de limitada e não limitada. Quando o empresário é a única pessoa, não tem sócios, ele responde limitado ou ilimitado? Ou pode ser ambos? Então, aí vai depender do tipo do tipo de firma que ele é. Por exemplo, se ele é uma firma individual, né? Porque ele não tem sócio, ele é uma firma individual, ele vai responder solidário ilimitadamente. Agora, se ele for uma que a gente chama de EIRELI, né? Que é o empresário individual de responsabilidade limitada, ele não tem sócio, mas ele tem uma responsabilidade limitada, porque ele se constituiu por uma forma de sociedade que é uma sociedade nova, né? Que ela até então não existia, mas ela foi inserida no Código Civil, que nós chamamos de EIRELI. E aí, o que é EIRELI? É uma empresa individual. Só que a própria nomenclatura dela diz empresa individual de responsabilidade limitada. No caso, essa responsabilidade limitada, ela existe porque para que o empresário ele consiga constituir uma EIRELI, ele precisa ter no mínimo um valor de capital. E esse valor de capital, ele não é baixo, ele é um valor de capital alto, né? Então, vamos dizer assim, ele prova que existe esse capital e, portanto, por provar que existe esse capital, a lei, então, dá o direito de ele ser uma empresa individual, mas com a responsabilidade dele vai ser limitada ao capital da própria pessoa jurídica, porque o capital subentende-se que ele é suficiente para arcar com as obrigações dessa pessoa jurídica, né? Ah, entendi. Aí, no caso, se não tiver esse capital, aí fica como firma e aí fica ilimitado. Isso, aí a responsabilidade desse empresário individual que não fez pela EIRELI, a responsabilidade dele é solidária e ilimitada. E aí também cabe, às vezes, a gente analisar, no caso, por exemplo, de uma pessoa que é casada, né, em comunhão universal de bens, né? Então, quer dizer, todo o patrimônio que é do empresário aí que está montando essa sociedade é o mesmo patrimônio da esposa, não tem divisão de patrimônio. E aí a responsabilidade é toda solidária e ilimitada, né? O patrimônio vai inteiro. Entendi, essa era a dúvida mesmo, tá bom. Tá bom. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa? Só isso? Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom, gente. Então na próxima, na verdade a nossa
o nosso retorno, né, das aulas está previsto para o dia 4, mas aí é como a faculdade sempre segue a questão governamental e do que vai ser estipulado pelo governo do estado, eu não tenho ainda informação, mas talvez saia amanhã, e eu tenho certeza que isso já vai sair alguma coisa para mim e até para vocês amanhã. Então, no caso, se a gente for retornar mesmo, aí a gente vai se ver na próxima semana, né, de forma presencial. Caso a gente não retorne, aí a gente volta com a nossa aula ao vivo, assim, tá ok? Beleza. Tá ok, professora, sem problema. Então, tá bom. Ok, Então, professora. abraço para vocês e uma boa noite, tá? Boa Tchau, noite. Tchau, professora. tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.